Aleluia, estou ficando sem voz já, né? Impressionante. Então vou ser breve, não vou demorar mais do que 1h30, irmãos. Só o Tiago vai ficar aqui para hoje. Só ele falou amém. Oh Deus, mas glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Aleluia. Ore ao Senhor para que Ele fale com você. Traga a clareza da palavra. Amém? Ô Espírito Santo, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor possa falar com cada um de nós, ministrando a Tua verdade, os Teus princípios, renovando a nossa mente, para que nós possamos crescer de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe que o nosso tema do nosso jejum era conectado. Fala assim, conectado. O que é você estar conectado? É quando você está junto. É impressionante, né? Você, quando eu estava fazendo, eu não entendo muito de construção, mas quando você vai vendo construção, você vê um monte de blocos, está tudo solto ali. Mas à medida que eles vão se conectando, vai formando uma parede. Você pega a cana, é um reto, é um cotovelo, aí vai juntando um no outro, aquilo que era várias pecinhas, vários cotovelos, depois, a hora que eles vão se unindo, se torna um só. Isso é você estar conectado. E quando Deus fez o homem, foi para ser um com o homem. Estava lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na sua célula, na sua trindade, e aí eles falaram que nosso tema é muito bom. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E assim o fez. E é interessante, né? Se eu começo a ler Gênesis, olha, eu nem está isso no meu esboço, mas coloca Gênesis aí, Gênesis 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Só até aí. Sabe quando eu falo que a terra estava sem forma e vazia? Sabe que antes de você conhecer o Senhor, você está sem forma e vazio. Por mais que você conquiste coisas que o mundo pode oferecer, por mais que você tenha casa, carro e uma conta farta no banco, sabe, se você não tiver o Senhor, você continua vazio. Conheço muitas pessoas que têm tudo, segundo os olhos do mundo. Mas o simples fato de não conhecer o Senhor, estão vazios. Estão depressivos, estão em crise. E parece que, por mais que conquistam, o vazio permanece. Aí fala, não, eu vou casar, depois casa, permanece. Não, é porque não tem filho, permanece. Não, agora eu vou arrumar um cachorro, permanece. Não, agora eu vou comprar uma mansão, permanece. Porque a arquitetura do homem, quando Deus criou o homem, é para expressar a imagem e semelhança. Então veja, a Camila deu exemplo, aqui eu já tinha esse exemplo também, da mão. O que é essa mão imagem? Mas o que preenche aqui? É a luva, quando encaixa certinho. Então veja que a única coisa que pode nos preencher é Deus. Sem Deus nós somos perdidos. Então, mas Deus, quando fez o homem, Ele fez para ser um com o homem, para ter relacionamento. A palavra de Deus diz que Deus todo dia é ter com o homem no jardim do Éden, desfrutar do homem. Sabe o que isso fala? Isso fala de relacionamento. É sentar e ter o mesmo pensamento, a compartilhar da divindade de Deus com o homem. Então Deus não tinha outro assunto senão a sua própria essência. Deus não tinha outro assunto senão a expressão do seu amor.
para com o homem. Era um só falar. Então veja, esse é o projeto original de Deus. Fala assim, é ser um só povo, fala. Amém? Vamos ler lá em Gênesis 11, 6. Ora, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Sabe, ele está falando aqui de unidade. Então veja que quando um povo é um só falar, uma só linguagem, sabe, não há limites para isso. Não há limites. Quando você alinha a sua casa, a gente está falando sobre casamento, sabe, um casamento alinhado com o mesmo propósito, a coisa não tem jeito, ela avança. É o mesmo sonho, é a mesma linguagem, é o mesmo falar, é o mesmo sentimento. Sabe, isso tem um poder extraordinário. Então, está falando que de unidade. A unidade, ou seja, quando você está conectado, quando você é um só, isso é algo sobrenatural. Isso é algo poderoso. Então, veja, Deus chamou o homem para expressar imagem e semelhança. Nós somos o corpo. Deixa eu fazer uma analogia. É como se cada um de nós fôssemos uma pecinha de quebra-cabeça. Quantos aqui já montaram quebra-cabeça? Então você olha ali, né, você vê um monte de pecinha. Mas quando você junta essas pecinhas, ou seja, quando você conecta uma pecinha na outra, quando está em unidade, todas as pecinhas conectadas, aquilo forma o quê? Uma imagem. Aquilo que parecia, estava tudo solto, tudo largado, agora não, agora você consegue ver uma imagem. Sabe, assim somos nós, expressando o corpo de Cristo como igreja. Quando nós estamos ajustados, bem unidos, conectados, nós expressamos o amor de Deus. Uma célula bem ajustada, ela expressa o amor de Deus. Tem o mesmo propósito, o mesmo sentimento. E isso é algo maravilhoso. Então veja que a unidade, ela é um valor inegociável. É um valor que você não pode negociar. A unidade da igreja, a unidade do corpo. Pastor, mas pode ter uma unidade para outro sentido? Lógico que pode. A palavra de Deus diz que certa vez um povo se uniu também. Eles tinham o mesmo propósito. E aí falaram, não, vamos construir uma torre de Babel. Os irmãos conhecem a história. E aí eles se uniram com o mesmo propósito. Todos falavam a mesma língua. Só que veja, Deus não estava nisso. Não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Aquilo era uma obra humana, era uma obra natural. E aí Deus parou. Como é que Deus parou? Cada um começou a falar uma língua. Ninguém se entendia. E aí acabou. Então veja, a unidade, ela é algo que traz um poder alinhado com o propósito de Deus extraordinário, sobrenatural. Quando você vê um povo unido, lembrei até agora, já viu aqueles militantes políticos? Um povo unido jamais será vencido. Quando já escutaram isso alguma vez na história? Se você é da Diretas Já, você ouviu muito. Então veja, agora, Jesus, né, essa frase, o povo unido jamais será vencido, mas Jesus diz que casa dividida não prospera. É verdade, um povo unido, ele conquista. Mas um povo que dividido não prospera, é o que diz a palavra.
Então veja que, de alguma forma, quando você está alinhado, unido, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, há uma bênção liberada. Há uma bênção. Sabe que muitos casamentos, eles não vão a bom termo porque não têm o mesmo falar, não têm o mesmo sentimento. Sabia que muitas células não avançam porque não têm o mesmo sentimento. Sabe que igrejas fortes, que crescem, que avançam, que multiplicam, são igrejas que andam em unidade. Mesmo sentimento, mesmo propósito, mesmo coração. Casamentos que avançam, é a mesma coisa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Casa de vida não prospera. Sabe que, às vezes, o cônjuge compartilha algum projeto, alguma coisa, e aí, quando você não tem a mesma fé, o mesmo sentimento, mesmo alvo em comum, fica muito difícil. Por quê? Porque quando Deus estabelece um alvo para você, em um alvo familiar, entre os cônjuges, enfim, uma conquista, um projeto, uma compra de um imóvel, alguma coisa assim, e quando não tem essa unidade, quando dá algo perfeito, uma das partes vai falar o quê? Eu te disse. Fala para o seu cônjuge, alguma vez eu te falei, eu te disse? Alguma vez aconteceu isso? Então veja quando você tem o mesmo alvo, mas às vezes o que acontece? A palavra de Deus fala que é melhor ser dois do que um, ou seja, em unidade, junto. Eu me lembro uma vez, assim que a Manuela nasceu, minha esposa ela tinha um consultório, os irmãos sabem que ela é dentista, e eu falei para ela, olha, eu acho que é melhor você fechar o consultório. E aí eu vi Cristo sendo formado nela. Como assim? Falei, olha, eu acho que tem um tempo que dinheiro não vai comprar. Eu acho que você é melhor a posição de mãe do que profissional. E ela falou, mas você tem condições? Falei, eu não tenho, mas o Senhor tem. O Senhor proverá. E aí aconteceu algo muito interessante. Ela é uma das pioneiras em atendimento home care. Eu falei, fecha o consultório. E aí nesse processo, ela tinha um cliente, ela falou, vou encerrar aqui e tal. Eu falei, um dos clientes dela falou, olha, a minha tia tem uma empresa, eu comentei que você também atendia o home care, e ela queria prestar um serviço lá na empresa dela. Aí a Paula chegou, compartilhou comigo, falei, ouve. Mas você não quer que eu trabalhe? Eu falei, mas ouve. Aí ela foi lá, a mulher falou, olha, eu queria prestar um serviço, uma empresa tinha mais de 100 funcionários, e aquela mulher falou o seguinte para ela, falou, eu queria que você viesse uma vez por semana, trabalhar aqui e atender os meus funcionários. É possível? Ela falou, olha, é possível. Eu precisava de uma sala com pia. Ela falou, não, eu mando fazer a pia e tudo mais. Isso não é um problema. E ela falou, então faz uma proposta. E aí, irmãos, quando a Paula chegou com isso, ela falou para fazer uma proposta. Eu falei, então faz, velho. E ela falou, não, mas você precisa fazer um contrato e discriminar tudo. Você pode me ajudar? Eu falei, posso. E aí nós fizemos ali e tal, aquilo que o que estava incluso, o que não estava incluso, dentro do tratamento. E antes da Paula chegar, minha esposa tinha saído, e eu tinha pensado um valor com a minha cabeça administrativa. Irracional também. E aí, assim, eu pensei num valor, assim, muito bom. Foi isso ia ser a glória. Eu coloquei lá o valor. Falei, agora é só dar o enter e imprimir. Mas aí minha esposa chegou, não com os olhos naturais, mas ela chegou com os olhos da fé. E ela falou, não,
esse valor. Eu falei, por quê? Você acha que é menos? Eu falei, acho que eu botei muito. E ela pegou e falou assim, não, Deus falou comigo. Eu falei, é mesmo? Mas quanto? Aí ela falou o valor. Eu falei, não, aí é demais. Eu lembro que na época, faz tempo, hein? Eu tinha colocado R$6.000 para ela trabalhar uma vez por semana. Era um valor, assim, muito bom. Mas aí minha esposa chegou, falou, não, põe 10. Falei, é demais, ué. Você vai trabalhar uma vez por semana. 10.000 para arrumar uns dentinhos. E ainda cobrar ainda a prótese à parte, não sei o que e tal. Eu falei, não, a mulher não vai aceitar isso nunca. Porque eu entendi que era muito caro. Aí ela falou assim para mim, e eu estava até então discordando, mas ela falou assim, Deus falou comigo, pode colocar 10.000. E naquela hora, irmãos, eu poderia ter duas atitudes. Uma é falar, não, você chutou o balde, tem alguma coisa errada, melhor não, depois não vai dar certo. Mas o que acontece? Minha esposa é uma mulher de Deus, e eu vi uma janela de oportunidade. E eu falei o seguinte para ela, eu vou andar na sua fé. O que é isso, andar na sua fé? Eu endossei. Nós estamos juntos agora no mesmo propósito. Eu não estou vendo, mas eu vou andar naquilo que você está. Eu vou andar na sua fé. Vou andar na sua fé. E aí, olha só que interessante. Como as coisas vão, né? Foi um momento em que, eu estava até compartilhando hoje com o irmão, foi um momento em que, eu lembro que eu atendia praticamente 90% dos meus clientes, eles eram laboratório. E bem naquela época, o que acontece? A Anvisa, ela tinha soltado uma norma que os laboratórios não poderiam comprar o material que eu vendia. Eu não sabia disso, mas o Senhor sabia. E aí as coisas se encaixaram. E aí eu estava numa só fé, eu falei, bom, para mim é algo sobrenatural, mas eu vou orar. E eu lembro que eu fui levar minha esposa lá na empresa, eu falei, vai lá, eu estou aqui intercedendo. E aí ela foi, rapidamente ela voltou, falei, vixe, aquele momento de... Cadê o teclado, uma música de Dan? Foi muito rápido. Por um momento eu falei, será que foi ou será que não foi? Mas ela voltou. Eu falei, e aí? Ela falou assim, eu não te falei que Deus falou comigo? Está aqui, ó, assinado. 6 meses. Aquela hora, aquela dúvida passou, já sapateei, aleluia. Essa hora você enche de fé, irmão, é impressionante. A dúvida passa rápido. Mas veja, é lógico que às vezes, aos olhos naturais dá uma certa insegurança. Mas quando você alinha o propósito, num só falar, às vezes você não está crendo. Mas talvez o seu cônjuge crê. Às vezes o seu líder de célula crê. Às vezes até o seu pastor crê. E quando você alinha o coração, nessa posição, você começa a experimentar o sobrenatural. Tem o poder de desbloquear tudo que está parado. É um só falar, um só sentimento. Amém, queridos? Então veja, deixa eu dizer aqui. Primeiro aspecto, né, nós lemos lá em Gênesis, ser um povo unido num só propósito. Não é algo simples. Pastor, mas não é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Mas para você ser um, não é algo tão simples. E você precisa ter ciência disso.
Jesus disse: o meu povo me honra com os lábios. Mas na verdade não era um como ele. Nem todos eram. Então veja que a questão de você se tornar um povo unido não é algo tão simples de ser alcançado. Paulo mostra que é fruto de um processo isso. Então o apóstolo Paulo ele mostra isso claramente. Vamos ler lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, para você entender isso. Olha o que diz. Se há, esse há é de ter, de existir. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou seja, alguma correção, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos misericordiosos, mais um, contemplai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pode deixar isso daí projetado. Então veja o que o apóstolo está falando. Olha, se nesse processo vocês tiverem alguma exortação, alguma correção, algum alinhamento da palavra com o princípio que você veio, se você veio e as coisas foram se alinhando, você foi tendo a correção, você foi experimentando de um amor, se agora as arestas foram sendo aparadas em você, e agora vocês estão tendo agora o mesmo sentimento que havia em Cristo, o mesmo falar, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Que amor é esse? É o amor de Cristo. Se agora você entendeu, se está amando o seu próximo como a ti mesmo, se você tem entendido essas coisas agora, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, o mesmo propósito, o mesmo alvo. Que alvo é esse? Edificar a casa de Deus. Essa é a chave que desbloqueia toda a sua vida, que você avança, que você conquista. Então veja que isso acontece do dia para a noite? Sim ou não? Não. Isso fala de um processo. Sabe que lidero o céu há muitos anos. Já discipulei, enfim. Hoje estou à frente de uma igreja. Muitas pessoas já passaram. Algumas olharam, não gostaram, não permaneceram. Muitas chegaram, também não gostaram. Talvez da embalagem, ou uma ministração, uma pregação. Mas depois, quando Cristo começa a trabalhar e começa a entender o propósito, e entende, aí se torna um. Quem convence isso? É o próprio Espírito Santo. É Deus que convence. É Deus que convence. Quantas vezes eu estava sentado ouvindo o pastor e eu ficava indignado com ele. Eu lembro do meu encontro. Cheguei lá, era o pastor Wilson ministrava todas as palavras. E eu ficava pensando assim em mim. Pedi até perdão para ele, que eu causei muito no encontro. Mas eu lembro que eu cheguei para eu ficava assim, quem esse pastor pensa que é? Acabava a ministração, um intervalo, falei, quem esse cara pensa que ele é? Qual que é desse mano aí? Eu juntei outros, falei, vamos pegar esse cara na saída, está quase pegando o pastor Wilson na saída, irmãos. E eu causei demais no encontro com Deus. Mas aí o que acontece? A palavra de Deus foi sendo trabalhada, burilada, foi tirando as arestas. E hoje eu posso afirmar que eu sou um com o meu pastor. Pessoas chave na minha vida. Pastor Wilson, pastor Marcos Noé, pastora Sueli. São pessoas em que eu compartilho coisas com Deus e eles. Sou um só. Sei que falou ali, encerrou ali. Mas isso foi no meu primeiro dia que aconteceu, sim ou não?
Não. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que essa unidade ela vai gerando num processo. À medida que você vai se relacionando, você vai conhecendo. À medida que você vai andando e caminhando, você vai vendo o coração. Você vai vendo como a pessoa pensa, como ela age. Irmão, isso é tão poderoso. A unidade ela é tão poderosa. Sabe, muitas pessoas elas confundem união com unidade. Pastor, qual a diferença entre uma unidade? Talvez aqui os mais antigos, os viderianos mais antigos, já ouviram isso. Mas talvez você não conheça. Uma época um pastor me ensinou muito isso daí, foi algo muito tremendo. Qual que é a diferença então entre união e unidade? Vou fazer aqui uma analogia, uma comparação. Se você pegar um saco de batatas, aquele saco de batatas é uma união de batatas. São várias batatas no mesmo saco. Várias batatas na mesma sacola. Elas estão ali em união. Pastor, então, como é que faz para transformar essas batatas em uma unidade? Qual seria o processo? Vou te falar qual que é o processo. Você pega essas batatas, põe numa panela, coloca água e coloca fogo. Esse fogo vai produzir um calor e um poder de transformação, um poder de renovação de mente. Elas começam a mudar o seu estado natural, duro. Está ouvindo? Coração duro. Não tem o coração do líder. Coração fechado, arisco. Não confio em ninguém. Não toca em mim. Mas aí o fogo do Espírito Santo começa o quê? A ferver. Começa a transformar. Aquilo que era duro começa a ficar o quê? Maleável. Não tinha um coração ensinável, agora tem um coração ensinável. Tem ouvidos de ouvir. Ouviu o quê? A palavra de Deus. Antes estava meio fraco na fé, mas agora porque o Espírito Santo começou a trabalhar, começou a ouvir, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Começa a mudar algumas coisas. Aquilo que era 100% natural, agora começa a andar em fé. Começa a experimentar coisas que só Deus pode produzir. E aí depois que essas batatas, elas passam por esse fogo, você descasca ela, você arranca aquela casca. E depois que você arranca aquela casca, você pega e amassa elas. Depois que você amassa todas elas, agora você não consegue mais ver quem é quem. É quando aquele saco de batatas agora se tornou um purê. Esse purê é a unidade. Agora esse purê é uma coisa só. Não tem mais como você falar, separa a batata. Sabe aquela batata menorzinha, bem? Separa ela para mim, para as crianças. As menorzinhas, deixa, aquelas pequenininhas, vamos separa para colocar na conserva. Aleluia. Não tem mais como separar. Estão todas unidas agora. É uma só cor ali, é uma só textura. Se tornou uma coisa só. Isso é unidade. É o que está falando lá. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É uma coisa só. Nós temos um alvo. Como igreja, vamos multiplicar o culto. Obrigado pelo amém. É um alvo. É multiplicar todas as células esse ano. É um alvo. É levantar novos líderes. É multiplicar os líderes. Está todo no mesmo pensamento. É edificar a casa de Deus. É você poder olhar para as pessoas e ver elas sendo completamente transformadas. Irmãos, isso não tem preço.
E quando você está na mesma sintonia, mesmo sentimento, mesma frequência, o processo é muito mais rápido. Uma igreja que está unida, chega alguém, ela fala, não, eu preciso fazer parte desse purê. Vai, Espírito Santo, desce o fogo, me descasca, me amaceta junto com esse povo. É assim. Então veja, esse fogo que vai transformando, aponta para o Espírito Santo. E esse descascar, sabe, é daquela roupagem que muitas vezes nós chegamos se achando cheio de orgulho, cheio de justiça própria. E aí Deus descasca tudo e depois, né, nos amassa. É o que? É quando gera o quebrantamento. Gera um quebrantamento dentro de você que você sabe, é só o Senhor na minha vida. Não existe outro caminho senão Deus na minha vida. É quando você olha e fala, eu perdi muito tempo da minha vida, mas agora eu descobri o caminho, é esse, não há outro. E tem mais um monte de gente falando, não, esse é o caminho, não há outro. E você fala, então nós vamos avançar junto, nós vamos conquistar junto, nós vamos frutificar junto. Mesmo sentimento, unidade. Quando isso não acontece, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no departamento da empresa, coisa dá ruim. Dá ruim. Casa dividida não prospera. Vamos ler lá em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Casamentos que não têm alinhamento, não tem propósito, a coisa não funciona bem. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Às vezes eu já ouvi falar, não, julgo desigual. Os crentes têm uma mania de julgo desigual, tudo é julgo desigual. Às vezes vai conhecer alguém, é do mundo, então é julgo desigual. Mas sabia que pode ter julgo desigual na mesma casa? Aí, pastor, eu quero casar com o irmãozinho. Uma bênção. Pois é, mas o que o irmãozinho quer ser? Ai, você sabe, né, pastor, que eu tenho um chamado pastoral, mas o irmãozinho lá, ele quer ser empresário, quer ser investidor, quer ter uma mega indústria. Tá. E você? Ah, eu quero ser pastora lá no interior, que eu vim do interior, eu gosto de gado, de pasto, não dou conta da poluição da cidade. Jogo desigual. Um quer morar no campo e ser pastor, o outro quer estar na cidade cheirando fumaça de ônibus. Alguém vai se frustrar. Os pensamentos são diferentes. O propósito é diferente. Então veja, tem que ser tudo alinhado. Hoje de manhã eu estava compartilhando. Eu tinha algo no meu coração. Estava orando pela Paula, Deus falou que era minha esposa, mas depois eu fui conversar com ela, eu falei, só que tem uma questão. Eu não quero ser pastor de igreja local. Quero ser um pastor auxiliar. Sabe o que ela falou? Eu também. Também era o mesmo sentimento dela. Estava alinhado. Esse não era um problema, nós estávamos com o mesmo alvo, o mesmo sentimento, o mesmo coração. Depois Deus mudou, lógico que mudou. Mas enquanto o coração dela não mudou, eu não dei um passo. Enquanto eu não alinhou o coração, eu permaneci na mesma posição. Até que Deus falasse com ela, ela falou, não, nós estamos juntos nisso. Por que precisava estar junto? Irmão, você acha que foi fácil? Lógico que não. Teve muita luta, mas teve muita vitória. Mas no momento do vale das lutas, se não tiver o mesmo sentimento, você desiste, você abre mão, você negocia.
Mas a unidade é um valor inegociável. Nós estamos juntos, nós vamos juntos até o final. Princípio. E é quando nessa hora que a bênção acontece. Amém? Mas lá também falava a mesma língua. Os irmãos dão mais 5 minutos? Vai, pastor, uma meia hora. Ah, estou brincando. Fala assim, mesma língua. Vamos ler lá 1 Coríntios 1, verso 10. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe o que é isso? É ter o mesmo falar. É quando o seu líder está cheio de fé e fala assim, olha, nós vamos ganhar 8 vidas até outubro. Ele está cheio de fé. Mas aí você fala, estamos aqui 2 anos, não ganhamos 3. Vai ganhar 8 como? Outro sentimento, outro falar, outro pensamento. Agora, se você entender o poder da unidade, estabelecer um alvo, você fala, nós estamos juntos nisso, nós vamos experimentar isso junto. Talvez você não tenha fé para ganhar 8, mas você falou, vou pegar carona no meu líder, vamos ver esse negócio aí acontecer. E você começa a orar por essas 8 vidas, todo mundo junto. A equipe de louvor fala, nós vamos multiplicar, o Senhor vai enviar os trabalhadores, vai começar a enviar os musicistas aqui. Você não está vendo nada, mas você está crendo. Quando você menos espera, o que acontece? Começa a acontecer do nada. Por conta da unidade, o mesmo falar, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. É quando você tem um projeto junto com o seu casamento, alguma coisa, e você senta junto, estamos de acordo, se não der certo, não deu. Mas nós estamos juntos. Por que eu não tenho acordo? O que acontece? É divisão. Eu te disse. Eu te falei que não ia dar certo. Quando você não está alinhado com o seu líder, que ele dá um alvo para você, você fala, às vezes você não fala, mas você está pensando, por isso fala o mesmo pensamento. Eu sabia, 8 vidas até em outubro. Aí o diabo fala, você que devia liderar, que você sabe mais do que ele. Fala, eu sabia já, estou sabendo mais que meu líder. Sabe, perde a oportunidade de experimentar o sobrenatural. Pensamento fora, dividido, não prospera. E isso vale em cada quadrante da sua vida. Em cada quadrante. Sabe, às vezes eu chego para minha esposa, eu compartilho algumas coisas, e ela fala, você tem certeza? Olha, 100% não. Mas eu creio que é um caminho sobrenatural. E Deus falou comigo, mas até mesmo quando Deus fala com a gente, irmãos, tem algumas situações que você fala, será? Sabe aquela síndrome de Tomé? Eu preciso ver para crer, mas para ver você precisa dar o primeiro passo. Falou, amor, eu creio que é um passo de fé, mas eu preciso esteja junto comigo nisso. Você dá a mão para mim, vamos junto nisso? Não, se ela fala, estou junto, no outro dia eu já tenho uma atitude. Mas se ela fala, não estou em paz, eu não tenho. Por quê? Não é o mesmo sentimento. Como estão compreendendo? Mas quando alinha, aquilo que era meio dúvida gera uma convicção. Você fala, nossa, agora estamos unidos, agora nós vamos romper. Parece que o Espírito fala, estou te dizendo. E aí você avança. Então veja que dentro desse processo, a unidade é algo inegociável.
Se você quer avançar, prosperar, conquistar, seja um com o seu cônjuge, seja um com o seu líder, seja um com o seu pastor, seja um com a sua igreja local, seja um no ministério, as irmãs sejam no Ministério Kids, os jovens sejam um só. Isso é bênção, fala, isso é bênção. Aleluia. Vamos música de fundo que eu vou encerrar mesmo já, irmãos. Estava falando sério quando eu falei que era só mais 5 minutos. Nessa hora você falou assim, esse foi de cansado ou porque está acabando a palavra? Aleluia. Sabe, eu quero finalizar lendo o Salmo 133. Uma bênção. Projeta para mim Salmo 133. Nós vamos ler ele inteiro. Olha o que diz aqui. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola e suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Como é bom os irmãos viverem unidos. Está falando aqui de unidade. E o salmista está dizendo aqui, olha, como é bom vocês viverem dessa forma, porque dessa forma há um liberar da bênção que desce. Vem descendo o óleo, a bênção, vai chegando, até chegar em você. Isso é poderoso, isso é algo extraordinário, isso é algo que não é produzido por conhecimento natural, isso é algo que a tecnologia, toda a ciência da terra não pode explicar, porque essa bênção, ela é produzida por Deus. É você chamar a existência do nada. Essa é a bênção de Deus. É você experimentar de coisas que talvez você poderia levar anos para conquistar, mas por conta dessa bênção de Deus você desfruta coisas extraordinárias. Sabe que tem coisas que são importantes, irmãos, e você precisa aprender a valorizar. Uma delas, sabe o que é? É a palavra de Deus. Você precisa entender que a palavra de Deus é o próprio Deus. Você precisa valorizar isso. Você precisa entender isso. Há uns anos atrás, 2 anos atrás, ainda está vigente, o pastor nos deu uma palavra, que a gente ia viver, o que demoraria 10 anos, nós viveremos em 2. Quantos lembram dessa palavra? Agora, quantos têm meditado nela? Quantos têm experimentado dela? Ah, pastor, mas não vale ver a pandemia. E daí? E daí? Sabe, se você entender a preciosidade da palavra de Deus, e você se apropriar, estava falando hoje de herança, na posição de filho, foi, isso é para mim. Conheço muitas pessoas que essa palavra já se cumpriu em algumas áreas. Nós compartilhamos aqui a igreja do Grajaú.
Demorou não sei quantos anos para chegar a 1.000 membros. Mas no meio da pandemia, o ano passado, estou falando só do ano passado, ganharam 750 vidas para Jesus. Eram 1.000. Não sei quantos anos iam demorar para chegar a 1.700. Mas experimentaram a palavra que foi liberada. Sabe o que é isso? Uma igreja que estava unida no mesmo propósito. Eles pensaram, essas máscaras que nós estamos usando, não vai nos calar. Na minha casa eu não preciso de máscara, eu posso ligar para quem for, para quem eu quiser, eu posso fazer uma live, eu posso fazer o que for, mas aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou continuar fazendo. Muitos falaram, o problema é a pandemia. Eu penso que os irmãos estavam unidos e falaram, essa é a melhor oportunidade da nossa vida. Eu estava trabalhando muito tempo, estava sendo consumido pelo meu trabalho, mas agora a empresa está me deixando em casa. O que eu vou fazer? Vou fazer a vontade do Pai. Vamos fazer, igreja? Vamos. Quantos estão compreendendo? Irmãos, cresceram de uma forma sobrenatural, extraordinária. Conheço muitas pessoas que falam, e agora o trabalho? Caiu as vendas, isso e aquilo. Mas eu conheço muitas pessoas que viram uma janela de oportunidade e têm prosperado muito mais do que antes. Pastor, mas era o segmento dele. Não, conheço pessoas que não era o segmento deles. Tem um amigo, lá no começo da pandemia, vendedor, tem uma empresa, representante comercial. Lá no começo ele falou, nossa, ninguém vai mais visitar as lojas, eu vou abrir um e-commerce. Aí esses dias eu liguei para ele, esses dias não, foi ano passado, finalzinho do ano, e aí ele me mostrou, ele printou o faturamento dele. Ele falou, há 7 meses isso não existia. Eu falei, uau, poderoso. O que ele fez demais? Ele olhou uma janela de oportunidade. Sentou com a esposa dele. Falou, estou pensando em fazer isso. Ele falou, então vamos. Experimentaram que muitos tiveram oportunidade, mas não fizeram. Não tiveram uma atitude. Mas uma unidade, com a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo alvo. Pum! Deus chama existência. Quantos estão compreendendo? Sabe o que significa? Que um alvo é importante. Todo final de ano, nós incentivamos os irmãos a fazerem alvo. Conheço muitos irmãos que conquistam. Eu mesmo já conquistei números. Alguns não. Mas uma coisa é fato. Quando você crê, pastor, mas não tem dinheiro. Pois é, irmãos. Você crê em quem? Você crê no dinheiro ou você crê em Deus? Sabe que um tempo atrás fizeram uma pesquisa, pegaram alguns empresários, pequenos empresários, e um grupo de estudiosos e de grandes empreendedores, falaram, qual é o problema da empresa de vocês? Esse pequeno. Pegaram 5 empresas.
Os 5 falaram o seguinte: o problema da minha empresa é dinheiro, é fluxo de caixa, por isso que nós não avançamos. E aí esses grandes empresários injetaram dinheiro nessas empresas. Sabe o que aconteceu? Nenhuma foi para frente. Porque o problema não era dinheiro. Sabe, talvez você pensa diferente, não está unido. Deus está falando, tenho prosperidade para você, filho. Mas você fala, então Deus me dá dinheiro. Não é esse o sentimento. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Sabe que as coisas mais extraordinárias que eu experimentei na minha vida não foram produzidas por dinheiro, foram produzidas por fé. Quando eu estava montando a empresa, eu ficava olhando na internet máquina. O Paulo falou, o que você está olhando? Eu falei, estou olhando uma máquina. Você tem dinheiro? Eu falei, não. Não tenho. Então o que você está olhando? Meu alvo. Mas eu quero compartilhar um alvo aqui com os irmãos. Algo que ainda não aconteceu. E esse alvo não é só meu. Esse alvo tem a ver com o corpo, com essa igreja local. Eu tenho um alvo de ver os irmãos prosperando de uma forma descontrolada. O que é prosperar de uma forma descontrolada? Você nem sabe, mas você está prosperando, você não consegue explicar. Porque quando você tem o controle, fala, é porque eu fiz isso, isso e isso. Mas quando Deus entra no negócio, você nem sabe por quê, mas você está prosperando. Eu não sei, a bênção correu atrás de mim, eu nem esperava. Me ligou. Mas essa não é a principal. A principal é nós termos o mesmo falar, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. O meu maior alvo é ver os irmãos com discípulos, num só coração, uma unidade perfeita, que só Cristo pode produzir, mas para isso você tem que se permitir passar pelo fogo do Espírito, se permitir ser descascado, toda a veste de orgulho, de achismo, e se quebrantar diante de Deus, falar, Senhor, eu entendi, tem algo maior, e eu me coloco diante do Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz em mim o teu querer. É quando você se dispõe a comer a mesma comida de Jesus. Qual que era a comida de Jesus? Meu alimento é fazer a vontade do Pai, de Deus. Sabe, isso tem um poder, irmãos. Isso tem um poder sobrenatural extraordinário. O diabo ele luta tanto para que a igreja não tenha unidade, porque ele sabe o que isso produz na sua vida. Coisas que eram travadas, quando você entende, buscar primeiro o reino, como você busca? Mesma unidade, mesmo sentimento. As demais coisas, elas começam a acontecer de uma forma da qual você nem sabe explicar. Sabe que quando Deus age na sua vida, você nem sabe explicar direito o que aconteceu? Fala, não sei. Só sei que foi assim. Sabe, eu quero orar nessa noite, para que nós como igreja, sejamos um só. Para que essa unidade seja estabelecida sobre cada casa, sobre cada casamento, sobre cada família, sobre cada membro,
sobre cada anfitrião, cada líder de célula. Estou orando para Deus levantar homens e mulheres apaixonados por Deus, que liderem células, que se tornem discipuladores, aqueles que têm chamado pastoral, que se tornem obreiros. Pastor, quando isso acontece? Quando você menos esperar. Basta você crer. E eu creio que nós vamos viver algo sobrenatural. Você crê? Então deixa eu te falar algo. Seja um com o seu líder. Sabe, hoje nós não temos discipuladores aqui nessa igreja local. Então você, líder, seja um comigo. Vamos ser um só. Um só coração. Um só propósito. Uma só conquista. Amém? Sabe, se você quer ser um só. Ah, pastor, eu acho que eu não dou conta. Amém. Vou continuar orando por você. Para que o Espírito Santo aumente o fogo e quebrante seu coração. Sabe que todo pai quer andar junto com todos os filhos. Sabia disso? Quando eu vou viajar, eu não falo, Paula, veja aí, se um deles não quiser ir, deixa eles para trás. Sabe, Deus não quer deixar ninguém para trás. Deus, Ele te escolheu. João 15,16 diz o quê? Não foste vostes que escolheste a mim. Pelo contrário, eu é que vos escolhi para que vades e deis fruto. E Ele continua dizendo, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirem em nome do meu Pai, Ele vô-lo conceda. Olha que algo extraordinário. Deus, Ele está falando, olha, você não está aqui por acaso não. Você pode até ter chegado por uma necessidade, porque você achou que precisava de alguma coisa, mas na verdade fui eu que te chamei, eu que te escolhi. Tem algo para você fazer parte, tem um purê, para você ser um só, para você experimentar algo que você nunca experimentou, que pode ser produzido por mim. Deus está falando isso para você, fui eu que te escolhi, filho. Fui eu que te escolhi, filha. Você não é fruto do acaso, não. E eu te escolhi, eu te designei para você dar fruto, segundo quem? O mesmo amor, o mesmo sentimento, segundo a essência de Deus. E de alguma forma, essa unidade, quando você começa a entender o propósito de Deus, que é edificar o reino dEle, no final Ele termina dizendo o quê? E tudo o que você pedir em nome do meu Pai, Ele vai te conceder. É prosperidade, Ele vai conceder. Mas não é para você, é para suportar o chamado. Deus te chamou para ser um com Ele, um só povo, um só povo. Isso é algo extraordinário. Amém? Sabe, se você entendeu essa palavra, essa é uma palavra de entendimento, não é algo que deve ser levado por emoção. Você precisa entender. Fala, eu quero isso para mim. Sabe, se esse é o sentimento, se você quer isso de fato, fique de pé onde você está, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, os teus filhos respondem, Pai, nessa noite diante da tua palavra. Deus, e nós oramos como igreja, num só falar, num só sentimento, num só coração, num só amor.
para que haja, Senhor, uma unidade perfeita nesse lugar. Haja uma unidade em cada célula. Haja uma unidade, Senhor, nos discipulados. Haja uma unidade, Senhor, em cada casa, em cada casamento, em cada relacionamento entre pais e filhos, Pai, porque a Tua palavra diz que o coração dos pais se converteria aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, faz, Senhor, a Tua obra sobre cada um de nós, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, esse mesmo coração, que não seja uma honra dos lábios, mas seja uma honra em atitude de fé. Por isso, Pai, nós Te louvamos e agradecemos, e nós declaramos que como igreja, em unidade, nós vamos avançar, e vamos conquistar toda essa cidade e seus arredores. Nós declaramos que como igreja, nós vamos multiplicar cada célula. Nós declaramos que como igreja, o Senhor vai levantar novos líderes e líderes apaixonadas com o mesmo sentimento que há em Cristo. Oh Jesus, obrigado, Pai, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, queridos. Nós estamos encerrados. Tenha o mesmo sentimento, a mesma fé, e declare com o seu líder, gera expectativa, convide pessoas para a próxima célula, e experimente o que vocês nunca experimentaram. Amém, queridos? Nós temos lá o caldo, as máscaras, passe lá, é uma